sofreu, sim, uma tribulação de caráter judaico, que os discípulos foram avisados para não estarem lá. Vocês fujam, vocês, meus discípulos, meus seguidores, quando ouvirem falar do abominável da desolação, conforme disse o profeta Daniel, se aproximando, uma referência ao general Tito, né? Príncipe, né? Que é filho de Vespasiano, que um dia, que era general do exército romano, que um dia vai ser imperador, ele vem contra Jerusalém. E os discípulos já avisados, eles, perna para que te quero. E quem não creu em Jesus ficou. E esses discípulos eram de caráter judaico, eles viviam em Jerusalém. E eles foram avisados para não sofrerem aquilo, mas alguns acabaram ficando. E por causa desses escolhidos, Deus abreviou aquele tempo. A tribulação, segundo o historiador Joséfo, durou 7 anos, desde 63 até 70, quando houve a destruição. Não ficou pedra sobre pedra, a palavra de Cristo cumpriu-se integralmente. Mas também trata a questão, também aponta para quando será a tua vinda. Qual o sinal haverá da tua vinda? Esse é um dos sinais. Tá. Mas esse não é o único sinal e Jesus descreve diversos outros sinais ali. Você já viu que tem muita coisa para a gente discutir, né? Então tá bom. Pegou papel e lápis? Agora você, principalmente, dona de casa, tem uma tribulação terrível. A gente fala de grande tribulação aqui, né? Os marmanjos falando de grande tribulação, porque nunca teve que fazer faxina legal em casa, né? Isso é que é grande tribulação, viu? Né? Mas não precisa mais. Seus problemas, minha irmã, acabaram. A perfumada e charmosíssima Simone tem a solução para você. Paz e graça, Simone. Paz e graça, pastor. E paz e graça para você também aí de casa. É verdade isso que o pastor está dizendo. Limpar a casa não é fácil, nós sabemos disso. Mas olha a dica que eu tenho para você, minha irmã. Aí no seu vídeo você está vendo o Quality Clean. É um produto inovador no sistema de limpeza da casa. Ele alcança os cantinhos, as paredes, vidros, box, limpa o chão com toda a eficiência. Olha a qualidade de vida que você vai adquirir para você. E com isso vai sobrar tempo para você se cuidar do maridão, cuidar da criança. Liga nesse número que está aí na sua tela, é o 0800 726 6757. O preço que você vai pagar no Quality Clean é muito mais baixo do que você imagina. As parcelinhas cabem no seu bolso, sim, isso eu te garanto. Liga que a nossa central de atendimentos está de plantão para te contar todas as vantagens sobre o Quality Clean. E eu vou te contar uma vantagem aqui. Este detergente e este desinfetante é presente para você, mas somente para as 100 primeiras pessoas que ligarem vão levar de brinde. Eles higienizam áreas hospitalares, limpam de fato o ambiente, elimina 100% das bactérias, não é, pastor? Sim, a sua casa vai ficar tão limpa quanto a UTI de um hospital. Isso não é brincadeira, isso foi checado pela RIT. 0800 726 6757. Patrão, presta atenção. Sua esposa não vai mais precisar ficar com dor nas costas, porque ela não precisa se abaixar e não precisa fazer força. Isso aqui faz a limpeza praticamente sozinho, sem fazer força. E ela não põe mais a mão na água suja, porque ela vai torcer no torcedor do baldinho do Mundo Quality e vai ficar com as unhas perfeitas, perfumadinha. Quando você chegar em casa, a casa estará limpinha e a sua esposa feliz da vida para te receber. É só bênção. 0800 726 6757. Não perca mais tempo, nós vamos para o intervalo. Você liga lá no Mundo Quality e abençoa o seu lar, tá bom? Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Queremos que você ganhe prêmios do programa. Para isso, você tem que entrar no site www.vejamsó.com.br, votar na enquete e pronto. Hoje eu vou sortear aqui
a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. A camiseta está aí, tenho certeza que você vai ficar bastante feliz com ela, né? Seja você rapaz ou seja você uma jovem mocinha, com certeza vai ficar muito bem nela. Mas vai ficar muito melhor se você se tornar aluno da Agrade. Nós temos mais de 600 filiais espalhadas no Brasil inteirinho, esperando a sua matrícula. A Agrade tem muitos cursos, não dá para falar todos aqui, mas eu vou te dizer um negócio. Todos eles, todos os cursos da Agrade são voltados para quem quer fazer a obra de Deus. Então você quer se habilitar para ser um servo, uma serva de Deus bem preparado? Procura a Agrade. Pertinho da sua casa tem uma unidade. Para você conhecer os endereços, você entra no site www.agrade.com.br ou você liga para 0 operadora 11 3115 0819 no horário comercial. Pode ligar até de sábado, de segunda a sábado, mas tem que ser no horário comercial, tá? 3115 0819. Lá você vai ter todas as informações que você precisa. E uma dica: os cursos da Agrade tem desde pós-graduação em teologia até curso de Libras, que é língua brasileira de sinais. Tem uma infinidade lá. Capelania, tem curso de escatologia, por exemplo, né? Que é o assunto de hoje, e por aí vai. Os cursos são feitos em forma de módulos, de sorte que você não tem que ficar esperando o mês de agosto para se matricular, né? Ou julho, nada disso. Liga lá agora não, que não dá tempo, né? Amanhã já encerrou o expediente lá na Agrade. Liga amanhã ou entra no site agora, lá no agrade.com.br, para saber quando é que começa a próxima turma na unidade perto da sua casa, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o pastor Davi Paulinetti e querer saber do senhor o seguinte. O bispo José Hildo, entre as questões que ele levantou, ele abordou uma que eu já tinha até anotado aqui quando o senhor falou. No texto de Mateus 24, de fato, Jesus diz que os perseguidos, que o senhor disse que serão os judeus, serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Sim. E não pelo fato de serem judeus. Os judeus já não foram perseguidos o suficiente ao longo da história? Muito bem. Para isso, nós temos que nos reportar ao texto de Daniel, onde nós vemos que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Uma vez que as 70 semanas estão determinadas sobre Israel, 69 já se cumpriram, por que essa 70ª semana não se trata com a nação de Israel? Aí nós temos um problema sério de hermenêutica. Outro problema sério de hermenêutica que nós temos é que ele citou o príncipe como Tito, quando o texto não está falando isto, né? Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, Roma, destruirá a cidade. Ele, o príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos. Aqui está se referindo ao anticristo. Por uma semana, a semana que está faltando se cumprir. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos lembrar que a tribulação ela se divide em 2 períodos. A primeira metade não vai ter uma perseguição sobre a nação de Israel. Vai ser quebrada a aliança na metade da tribulação. A perseguição se dará após. Outro problema sério de hermenêutica, já chegando no texto... Mas a perseguição é por causa de Jesus? E Jesus não é o Messias? É. Então, eles estão manifestando uma fé no Messias de Israel. Eles estão crendo que ele é o Messias, que virá implantar o reino, que ele é o filho de Davi. Posso fazer uma pergunta, só para atalhar o assunto, que é uma dúvida crucial que eu tenho. Por que o povo judeu, que já sofreu tanto, tem que continuar sofrendo, e os crentes, que são tudo marca barbante, vão estar no céu tudo feliz da vida? Primeiro precisa ver se todos esses crentes marca barbante vão estar lá, né? Eu não acho que são tantos, não. Quem não tiver muito bem, fica. Não. Aí já seria por santidade. Eu estou falando que existe uma diferença muito grande entre organismo e organização.
O que nós temos muitas pessoas nas igrejas hoje, crentes nominais, e não nascidos de novo. Eles não vão ser arrebatados. Isso. E não vão esperar de se santificar, não. Esses ficam mesmo. Entendendo? O que só vai ser arrebatado, aquele nascido de novo. Então. Isso. Mas eu conheço um monte de nascido de novo. Eu mesmo. Né? Eu sou nascido de novo. Eu acho que... A minha dúvida, eu vou tornar mais claro para o senhor, pastor Davi. Os cristãos do primeiro século foram severamente perseguidos pelo Império Romano. Tanto os judeus quanto não judeus. Todos eles. O Nero, que era do tempo do apóstolo Paulo, queimou vários, zombando deles, dizendo: vocês não dizem que são a luz do mundo? Então vem aqui iluminar meu jardim. Né? Isso. Então, se Deus não poupou eles da perseguição, por que Ele vai nos poupar? Vamos supor que se dê na nossa geração. Né? Um cristão como eu, que vai na igreja, que tem ar-condicionado, né? Que lê a Bíblia no computador, igual o bispo está fazendo aqui do lado. Né? Enfim, poxa, a gente vai ser arrebatado, vai lá para as bodas do Cordeiro, e o povo de Israel é que sofre de novo na mão do anticristo. Por que os crentes não podem sofrer na mão do anticristo? Primeiro, porque é uma promessa. Foi prometido. Então, você merece a salvação? Eu não. Então, mas você é salvo? Sou. Então, o critério de merecimento ou de sofrimento não é um critério, tá? Os judeus merecem a perseguição? Isso vai da parte do Senhor. Aqui está determinado isso. Está mostrando uma rebelião, uma dureza de serviço, que a palavra de Deus fala, que eles vão ter que se dobrar, vão ter que se converter. Exatamente. E esse tratamento vai ser dentro da tribulação. Vou fazer só mais uma pergunta para o senhor, e depois a gente vai para mais um recado, e aí o bispo Hildo vai comentar, depois o senhor recomenda, e assim a gente vai indo. Réplica e tréplica, né? A questão é a seguinte: o senhor deixou agora bem claro que Deus tem uma pendência de juízo contra Israel, porque eles endureceram a serviço, contra o Messias principalmente. Isso. Mas não foram só os judeus que fizeram isso. Os não-judeus também, né? Permanecendo, preferindo as trevas, como diz o apóstolo João, e preferindo os ídolos, né? Com certeza. Ao Filho de Deus. O juízo de Deus também não será contra os ímpios, sejam eles judeus ou não, por causa da impiedade, não por causa do pacto com Abraão? Daqui a pouquinho o senhor responde e o bispo Hildo comenta. Vamos conversar agora sobre coisas sobre as quais não existe dúvida. Quando Jesus esteve aqui no mundo, ele associou o ministério dele de forma muito chegada com o peixe. Ele convidou seguidores, que eram pescadores, ele fez pescas maravilhosas, ele comeu peixe, ele multiplicou peixe pelo menos 2 vezes. Então o peixe deve ter alguma coisa boa. Tem ou não, Fernando Lima? Com certeza, e se um dia eu for morar no céu, quero encontrar todos vocês, quero vocês como vizinhos. Já estou aqui para falar de ômega 3, o fantástico produto. Não é para ficar com medo, não, é para se cuidar. Quantas pessoas você conhece ou conheceu que perderam a vida? Tiveram um derrame, parada cardíaca, AVC, que é o mesmo que derrame, uma trombose. O Emílio Santiago que eu digo. Bom, você vai esperar acontecer com você ou alguém da sua família? Claro que não. Você vai correr para o telefone agora e vai ligar. Olha o telefone já na tela. DDD 11, telefone 46-34-80-90. Não fica falando para o marido, não vai ligar. Deixa ele ligar. E você deixa ela ligar. Porque, olha, o ômega 3, ele entra na corrente sanguínea, manda a gordura ruim embora, quer dizer, começa a trabalhar tudo bem. É fígado, é rins, é pulmão, memória boa, raciocínio rápido, disposição, melhora até a relação do casal, o marido fica melhor, a mulher também, aquela fase de menopausa, a mãezinha que quer ter um neném já começa a ficar preparada, fortona, saudável para ter o bebê, tá esperando o quê? É para ligar agora, DDD 11, telefone 46-34-80-90, liga a cobrar de qualquer parte do Brasil, 90-21-11, 46-34-80-90, esse é o ômega 3 do Fernando Lima, aprovado pelo Ministério da Saúde, reconhecido pela Anvisa, esse é o top
tomo, você toma? Eu tomo. Os irmãos tomam, é bom demais. Vai ligar agora, os convidados vão tomar também, porque eu vou dar de presente agora as 1000 ligações. Olha o tempo voando, 30 segundos. Ai, meu Deus do céu. Não, fica à vontade. Você vai ligar agora, você falando que viu através do programa, vejam só, você comprando 3 vidros do ômega 3, se for uma das 1000 ligações, eu dou de presente o Plástica Natural do Ginkgo biloba, que ativa a circulação sanguínea, tira dores e rejuvenesce. Meu tempo está acabando e você não ligou ainda? DDD 11 4634 8090. Pagamento no cartão de crédito. Já liga no cartão para participar da promoção. E eu garanto, você tomando ômega 3, ó, pressão controlada, aquela tontura da labirintite vai embora, disposição, inteligência, raciocínio, e você vai ter mais tempo para poder glorificar esse Deus maravilhoso. E quem sabe um dia a gente se encontra lá, né, Heber? Vamos, em nome de Jesus a gente vai. Amém. Então, olha, 4634-8090, você vai cuidar do templo do Espírito Santo para estar vivo no dia do arrebatamento, seja ele quando for. O importante é a gente subir. Vou atender agora. Valeu, Fernando. Obrigadão. Vai ligando lá, 4634-8090. O Fernando correu pro telefone para atender sua ligação. Vamos lá. Muito bem. Voltando agora a falar sobre a questão do arrebatamento da igreja, né? Não adianta a gente ficar insistindo, o bispo Hildo já fez a colocação, o pastor Davi Paulinetti explicou a questão do por causa do meu nome, por causa da questão do Messias. É isso? Isto. E tem mais um fator cronológico aqui. Se a igreja está sendo colocada em Mateus, aonde fica o nascimento da igreja? Em Pentecostes. A igreja está sendo colocada aqui em Mateus. Sim. Ela nasceu em Pentecostes depois. A igreja não existia aqui. Mas Jesus não está falando do futuro? Não, mas espera um pouco. O bispo falou que tudo se cumpriu nos 7 anos lá atrás. Então, a igreja está aqui. Que 7 e anos? nós... De 63 a 64. Mas aí o Pentecostes já tinha acontecido, irmão. Não, peraí. O Pentecostes, nós temos que compreender o seguinte: Mateus, ele não está fazendo um relato de igreja. Segundo, o texto não pode estar falando nesse sentido, porque é o contexto judaico. E se tudo aconteceu lá, se a tribulação se cumpriu lá atrás, então nós estamos no reino hoje. E Jesus está sentado no trono em Jerusalém. Boa pergunta. Aí, bispo, como é que é? A tribulação já aconteceu? A tribulação de caráter judaico já aconteceu, obviamente. Não há nem como negar. Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra. Cristo disse que viria a destruição sobre Jerusalém naquela geração. Não disse que seria em outra geração. Falou que esta geração sofrerá exatamente em decorrência de ter rejeitado, matado profetas e matado o próprio Cristo. Jesus chorou sobre Jerusalém quando entrou na cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como uma galinha, quis abraçar, acolher vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Eis que teus inimigos te cercarão de trincheira. E ele diz isso exatamente nesse contexto de rejeição. Cristo é rejeitado e vem o juízo. Conforme as palavras de Daniel, no capítulo 9 de Daniel, nas 70 semanas, ele diz: e será morto ungido, e em decorrência da morte do ungido, o quê? O povo de um príncipe que há de vir vem, cerca a cidade, devora a cidade, destrói a cidade. Tudo isso se cumpriu. Uma das profecias mais, assim, tremendas de Cristo, que já teve cumprimento, é exatamente esta. Então, ela já teve cumprimento, aconteceu. Então, não vai haver mais tribulação. De caráter judaico, daquele tipo, não. E é muito interessante, ó, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles escritos antes do ano 70 da era cristã, e todos eles registram essa profecia. O Evangelho de João, escrito posteriormente, não registra essa profecia. O livro de Apocalipse, escrito posteriormente, fala de uma outra espécie de grande tribulação, que nada mais tem a ver com Jerusalém, nada mais tem a ver com o templo. Está lá, não há nenhuma descrição de destruição de templo e de judeus sendo perseguidos e de contexto de Israel. Mas ele fala de uma grande tribulação durante praticamente o livro de Apocalipse inteiro. Chega no capítulo 6, ele descreve as almas dos decapitados, a partir do versículo 9. No capítulo 7, ele continua descrevendo aquela grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, que são cristãos,
E que vieram da grande tribulação. E ele diz lá no versículo 14, quem são esses? Né, a pergunta que vem do céu, ele diz, eu não sei, o Senhor sabe. E aí a resposta vem, esses são os que alvejaram o seu sangue, os que provenientes da grande tribulação, que alvejaram o seu sangue nas vestiduras do Cordeiro, as suas vestes na vestidura, no sangue do Cordeiro. Suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Razão porque se encontram hoje diante do trono de Deus e são consolados. E o livro de Apocalipse foi escrito para quem? Para judeus? Não, foi escrito para as igrejas da Ásia Menor. Portanto, a região hoje conhecida como a Turquia, né? Então, olha, gente, não tem como negar. Cristo falou que nós seríamos perseguidos. Ele nos advertiu que seríamos perseguidos, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Ele escolheu os apóstolos como seus discípulos. Ele diz, a partir dele, todos os apóstolos começam a chamar os cristãos de escolhidos. E, inclusive, Pedro usa expressões que eram tipicamente judaicas e as atribui para a igreja. Ele vai dizer, por exemplo, que nós, como igreja, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é uma paráfrase, praticamente, do que Deus disse ao povo de Israel. Em Êxodo, capítulo 19, está lá registrado. Então, gente, não tem como negar, não tem como fugir da raia. Existe, sim, uma grande tribulação de caráter cristão, que aconteceu já no período, né, do primeiro século, segundo século, que acontece praticamente em todas as gerações e que está para acontecer. Paulo falou do anticristo. Ele já não chama mais de abominável da desolação, já não é mais esse termo que Paulo começa a usar, ele começa a usar anticristo. E se é anticristo, ele não é antissemita, ele é anticristão. Então, os cristãos são perseguidos por causa do amor que têm a Deus. Os judeus sofreram quando eles cometeram e praticaram idolatria e se desviaram de Deus. Primeira vez, 722 a.C., o Reino do Norte foi destruído pela Síria. 586, o Reino do Sul, Jerusalém e o Templo é pela primeira vez destruído. Aí vem a profecia de Daniel, porque Daniel já está vivendo na Babilônia mais de 70 anos, ele teve uma longa vida. E é cumprido aquele período de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, havia uma expectativa de que o cativeiro babilônico terminaria, encerraria os períodos de juízo contra Jerusalém. E aí ele começa a orar, é o capítulo 9, começando, ele começa a orar, né, e faz uma oração. Então, a expectativa é de que agora vai vir a redenção, de que agora vai vir a libertação de Jerusalém. E aí ele ouve. 70 semanas, e que nós entendemos como 70 semanas de anos, ainda estão determinadas sobre Jerusalém. E ele descreve mais juízos contra Jerusalém. E ali ele claramente aponta a morte do ungido. Portanto, a última semana, nós já ingressamos na última semana, porque o ungido foi morto na última semana. E o povo de um príncipe que há de vir veio exatamente naquela geração, cumprindo-se a profecia de Jesus e a grande tribulação de caráter judaico. A partir daí, nós vamos ouvir falar de anticristo, e não mais de abominável da desolação, de uma igreja sendo perseguida e sofrendo, não porque praticou qualquer coisa ruim, mas porque ama e carrega o nome de Jesus Cristo. Não é juízo de Deus contra a igreja, é, de fato, ódio do anticristo contra a igreja. Deixa eu pôr na mesa outra questão que a gente precisa discutir. O telespectador está ouvindo o bispo José Hildo e o pastor Davi Paulinetti, e ele tira suas conclusões pela argumentação de cada um. Pastor Davi, no bloco anterior, o bispo mencionou um versículo que também eu tinha anotado aqui para o senhor explicar para nós, né? Sim. Na fala do senhor, e o dispensacionalismo é bem conhecido, né? Muito difundido no Brasil, há um aspecto muito especial para Israel. Deus tem um plano muito especial para Israel, distinto do plano que ele tem para a igreja. Isso Sim. é bem claro, né? O bispo Hildo já se alinha naqueles que entendem que a igreja é o Israel de Deus, né? Então, há uma interposição das coisas. Muito bem. Lá, numa das cartas de Paulo, se não me falha a memória, foi em Gálatas ou em Efésios, eu não sei, não me lembro agora, está escrito claramente que Jesus derrubou a parede que separava judeus de não-judeus, que o Novo Testamento chama de gentios. E em Gálatas, né, capítulo 3, ele diz que em Cristo não há mais distinção entre judeu
ou não judeu, nem de homem e de mulher, nem de escravo, nem de liberto, porque todos são um em Cristo. Então, como é que a gente pode continuar fazendo essa distinção tão aguda? Por exemplo, o senhor disse, o capítulo 24 de Mateus foi escrito e preparado para os judeus. Não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja já não está mais nesse mundo, já terá sido arrebatada. Esse texto de Paulo não conspira contra essa ideia, mostrando que em Cristo nós somos um povo só? De forma nenhuma. Esse é o grande argumento a favor. Ah, é? É. Porque ele é a nossa paz, Efésios 2,14, o qual de ambos fez um, judeus e gentios, convertidos a Jesus. Fez um o quê? O corpo de Cristo, a igreja. Tá? Até então a igreja existia. Esse é o grande mistério que os profetas do Antigo Testamento não podiam deslumbrar. E aqui está sendo revelado ao apóstolo Paulo, que é o quê? O mistério, o corpo de Cristo, a igreja. Então, esse é o fator novo. A igreja nasceu, que é formada do quê? De judeus convertidos e gentios convertidos. Daí o texto de Gálatas, ele favorece. Dessarte não pode haver nem judeu nem grego, porque tanto judeu como grego convertido, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus, a igreja. Isso. Então, mas eu não estou negando isso, eu só estou falando que eu estou fazendo uma distinção clara entre o corpo de Cristo, a igreja, e a nação de Israel. O corpo de Cristo e a igreja foi arrebatado, então o tratamento volta a ser com Israel. Tá? Então, mas eu entendo isso. Agora, pastor, vamos lá. Se Deus vem tratar com Israel com juízo, porque rejeitaram o Messias, aquilo que eu perguntei para o senhor, né? Ele vai dar o mesmo tratamento também para os gentios ímpios, que preferiram a idolatria, preferiram as trevas e tal. Com sentido da tribulação. Agora, pelo que o senhor disse, o que acontece? Depois do arrebatamento da igreja, os judeus vão se converter, vão reconhecer que Jesus é o Messias e por isso vão ser perseguidos. No final. Então. Como nação. Como nação. Eles vão reconhecer Jesus como Messias e aí serão perseguidos por causa do meu nome. Lembra que o senhor falou isso? Então eles vão ser perseguidos porque reconheceram Jesus como Messias. Nesse caso, eles não estão salvos? Esses que reconheceram, sim, mas esses são o remanescente fiel. A conversão propriamente dita da nação, conforme Zacarias, se dá no final da tribulação, na segunda vinda de Cristo. Então, mas pastor, qual é o sentido de Deus? Então Deus tem uma escala diferente de salvação? Os da igreja são salvos primeiro e levados para o céu. Exato. Os judeus que se convertem mais tarde ainda têm que se haver com o anticristo, mas serão abençoados terrealmente num reino terrestre. Isso. Se eles estão salvos, eles têm o mesmo direito que os outros salvos, de ir para o céu. E eles têm o direito de estar no reino que foi prometido. É isso que foi prometido a eles. Agora, se tudo isso se compõe como uma segunda vinda abençoada, porque no texto de Mateus 24, ele fala, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Porque a segunda vinda é acompanhada de mortandade em massa. É porque na segunda vinda tem a batalha do Armagedon, citada em Apocalipse 19. Isso. Então, é necessário fazer uma distinção. E quanto ao que o bispo falou, com relação à geração, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ele se referiu a esse texto, tá? Sim. Mas acontece, que geração? A geração que vê os sinais, esse é um sentido. Outro sentido possível e que parece harmonizar mais com a teologia, é que a palavra que traduzida poderia ser também raça. A nação. Israel. Você está entendendo? Aí o sentido vai ficar mais completo. Além do que, como que se faz com os aspectos proféticos? Porque se tudo foi cumprimento histórico, onde fica bem-aventurado aqueles que leem as palavras desta profecia? Apocalipse 1:3. Então, o próprio livro de Apocalipse é chamado de profecia. Então, não é profecia, é história. Então, tem que ser tratado com profecia. E como que faz... Mas o bispo não tratou diferente. Não, ele colocou como história. Ele colocou como algo cumprido lá atrás. Não, sim. Não, Apocalipse não.
Mateus, sim. Não, Apocalipse futuro. Não, Apocalipse, ele colocou como algo se cumprindo. Esclarece isso para nós. Não, eu acho que houve um mal-entendido aí. De fato, o que eu digo que já foi história e era profecia da boca de Jesus quando foi feito, é a destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, e isso já se cumpriu conforme Jesus havia profetizado, se daria naquela mesma geração. Você lendo já o finalzinho do capítulo 23, ele aponta que isto viria como um juízo, a destruição do templo, a destruição da cidade, como um juízo pela rejeição do Messias, pela morte do ungido. Então, isso sim, já se cumpriu, mas era profecia quando Jesus falou, e se cumpriu ipsis literis naquela geração, no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruída. Agora, indo para o Apocalipse, nós já vemos ali uma menção de uma grande tribulação